Senhor a todos, e aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos aqui com mais um vídeo, hoje a lição número 7, que fala da segunda vinda de Cristo, a manifestação gloriosa. Antes eu queria estar fazendo uma oração com você, para mim também, que se resfriado, mesmo nunca sabe, e para você também que está aí. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e lhe pedimos as suas bênçãos para a vida de cada um que está nesse momento conosco, Pai. Toma conta, age, Senhor, na vida do Mateus Felipe, que está filmando, a minha vida, a vida de cada um que está assistindo, que o Senhor vai usar poderosamente para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Bem, a lição número 7, ela fala aqui da segunda vinda de Cristo, a manifestação gloriosa. As lições que nós temos passado para vocês, vocês têm notado que muitas coisas nós repetimos e comentamos novamente, temos batido na tecla a respeito de cada assunto que é mencionado aqui. Por quê? Porque todos os assuntos mencionados, eles fazem parte do mesmo evento, escatologia, o mesmo evento que vai estar ocorrendo, que vai estar acontecendo. Termina um, começa outro. Passa um, vai outro, e assim por diante. Então agora, falando da segunda vinda de Cristo, a manifestação gloriosa, antes eu gosto de deixar bem claro nesses vídeos que nós estamos gravando, eu repito muito que nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas e dispensacionalistas. Bem, pré-tribulacionista, o que nós entendemos? Que nós iremos ser arrebatados e não passaremos pela tribulação. Alguns dispensacionalistas, eles até acreditam que no meio dessa tribulação acontecerá o arrebatamento. Bem, eu sou do grupo que acredita que acontecerá o arrebatamento, aí começa a tribulação. Somos pré-milenistas, que aguardamos também o acontecimento do milênio, e dispensacionalistas das coisas futuras aí que nós estamos vendo e esperando acontecer. Então nós somos dessa forma. Quando fala em dispensacionalismo, eu lembro também, e dá para a gente citar aqui para vocês, sobre a dispensação. A dispensação. O que é a dispensação? É um período durante o qual o homem é provado em respeito à obediência, a alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, o homem é aprovado para ver a sua obediência. Daqui a pouco nós vamos citar até, que eu estou com os papéis aqui, para falar para você sobre a dispensação. Primeiro, a mais conhecida é até aquele livro lá, onde está lá o Plano Divino. Até você pode encontrar nesse livro aqui, que eu vou mostrar para você. É um livro que já saiu há muito tempo. Lawrence Onson fala aqui do plano divino através dos séculos. Lawrence Onson, ele apresenta as 7 dispensações. Aí alguns apresentam 8, alguns 6, e eu vou na ideia do Lawrence Onson, né? Do Lawrence Onson aqui, que ele apresenta 7 dispensações. E também na linha de Scofield, que tem a Bíblia de Estudo Scofield, é uma Bíblia antiga também, que entra na mesma linha das dispensações. Eu vou ler para você, pelo menos aqui, a de Scofield. Vou ler primeiro a do Lawrence Onson, que é a que eu acredito aqui. Ó, quais são as dispensações? Da inocência, que vai do jardim do Éden, a consciência, que é da queda do homem ao dilúvio, o governo humano, do dilúvio, a chamada de Abraão, né, que se tornou Abraão, a patriarcal, que vai de Abraão até o Êxodo, daí vem a da lei, que é do Êxodo até a crucificação, e hoje nós vivemos a dispensação da graça. Então, nós pegamos a história do mundo, a história humana, e dividimos em 7 dispensações. E a última, que hoje nós vamos entrar, essa lição aqui, que fala da segunda vinda de Cristo, a manifestação gloriosa, ela dá o início aqui da dispensação do governo divino, que é milenial, do milênio. Por quê? Porque Jesus vai reinar na terra.
reinar na terra. Então começa o governo divino. Então entra na 7ª dispensação. Nós estamos hoje na dispensação eclesiástica, ou mais conhecida como dispensação da graça. Essa é a ideia de Lawrence Onson. Agora, quando nós vemos de Scofield, nós observamos aqui uns nomes diferentes aqui. Um pouco diferente. Era da inocência. Na ideia de Scofield, é aquilo que eu falei para você. É um período durante o qual o homem é provado. Então a dispensação, todas as 7, é um período no qual o homem é provado. E ele é provado com respeito à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Por exemplo, na dispensação da inocência. Qual que era a prova? Não comer do fruto da árvore do conhecimento. Então, entenderam? Tem uma prova que era não comer. Eles comeram. Resultado é exílio do jardim do Éden, porque eles não passaram na prova. A segunda da consciência aqui, qual que é a prova? Fazer o que é bom e expressar tristeza pelo pecado através do sacrifício de animais. Resultado, rebelião. Daí aconteceu o dilúvio. A terceira, a era do governo humano, provar o quê? Provar aí a justiça. Com justiça. Aqui o resultado é culturas e governo corruptos. Então, governar com justiça era a prova. Governar com justiça. E aconteceu o quê? Então, você vê as eras aqui, as dispensações. Outra coisa aqui, era da promessa. O que é? Prova. Crer em Deus. Resultado. Quem abençoou Abraão foi abençoado. Então, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Outra aqui. Era da lei. Prova. Obedecer à lei divina. Qual foi o resultado? Israel desobedeceu a lei e sofreu o exílio. Está vendo que eles não passaram as dispensações? A outra era da igreja. Prova. Crer em Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Resultado, o evangelho se espalha pelo mundo, Deus retira a igreja pelo arrebatamento e retorna sua obra com Israel. Porque uma das ideias que nós entendemos do arrebatamento, primeiro, uma delas é para continuar a obra com Israel. Tira a igreja, Gênesis capítulo 15, versículo 18, que ele promete ali terras a Israel. Então, retira a igreja, nós, gentios, e aí executa. Vou espiar. Desculpa. Né, Matheus? Fazer o quê, né? Isso acontece comigo, né? Então, a prova, qual que era? Primeiro, o arrebatamento da igreja, para quê? Para tratar com Israel. Continuar a obra com Israel, Gênesis capítulo 15, versículo 18. A segunda, por que acontecer esse arrebatamento, tirar a força, tirar a igreja? Para livrar da ira futura, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Por quê? Porque ele promete livramento para a igreja. Não vão passar pela ira futura, não vão passar pela tribulação. Então essa é a ideia do arrebatamento, por isso arrebatamento. Mas voltando aqui nas dispensações, prova. Crer em Jesus e fazer discípulos. Essa é a ideia da igreja. E depois nós vemos a era do reino. A era do reino diz aqui, quando Satanás é solto, ao final do milênio, alguns se rebelarão e Jesus os derrotará. Então a prova deles é o quê? Eles servirem a Jesus, que Jesus é quem vai estar reinando aqui, e nesse reino milenial. E o resultado, quando Satanás é solto, alguns ainda se perderão. Também, quando nós falamos do milênio, embora não é um assunto específico aqui, que vai ser na próxima lição, quando nós falamos de milênio, por que será soltar Satanás depois? Porque aqueles que nasceram não conheceram essa tentação, não conheceram a tentação de Satanás e tal. Então, isso é uma das coisas também para eles passarem por isso, aqueles que estarão nascendo no milênio. Mas essa é uma história para outra lição. Então, essas são as ideias das dispensações. É algo, de repente, que você pode achar até muito complexo. De repente, você pode até
achar complexo demais. Mas é o que nós precisamos estudar, que é a escatologia das coisas que irão acontecer. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Apocalipse 1, versículo de número 7. Então nós vemos a diferença agora, o arrebatamento, só aqueles que foram arrebatados, os mortos que ressuscitaram, verão a Jesus. Agora, na volta com todos os santos, com seu exército, todo o olho verá. Aí já é uma diferença muito grande, e todos lamentarão e se prostrarão, porque vão ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Vamos continuar a lição aqui? Toda a Escritura declara a segunda vinda de Cristo, e toda a história aponta para o cumprimento desse evento glorioso. O Senhor Jesus ensinou em diversas ocasiões a respeito da sua volta. Em Mateus 24:30, lemos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. No versículo 35 do mesmo capítulo está escrito a respeito do seu cumprimento: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é o texto aqui que Jesus comenta aqui em Apocalipse. Sintetizando, de acordo com o conteúdo estudado anteriormente, a segunda vinda de Cristo terá duas fases. Na primeira, já estudada na lição 3, acontecerá o arrebatamento da igreja. Na segunda, que estudaremos nesta lição, vamos falar sobre a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Então, há duas fases aqui sobre Jesus Cristo, sobre a vinda de Cristo. Esse é o primeiro arrebatamento, ele virá até os céus, e a segunda, que aí ele estará vindo com sua igreja, vindo com seu exército celestial e derrotando ali os exércitos que estarão fechando o cerco em Jerusalém. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e ali ele executará toda a vitória que é tão aguardada por nós, aguardada por todos aqueles que servem a Jesus Cristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o qual estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, que isso demonstra poder, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que é o sacrifício que foi feito por nós, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E o verbo era Deus, a palavra, e o verbo estava conosco aqui. E seguiam-se os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui nós observamos também a diferença de Apocalipse capítulo 6, que fala de um cavalo branco, que fala de um arco, que ali é o anticristo. Alguns acham que é Jesus por causa do cavalo branco, traz paz, mas ali é uma falsa paz. O arco fala de longo, distância, e também o cavalo branco ele não tinha, aqui ele não era salpicado, uma veste salpicada com sangue. E aquele cavalo branco não tinha uma espada na boca dele, essa é a diferença dos dois. Esse no capítulo 19 é Jesus Cristo, mas o anterior, no capítulo 6, é o anticristo. E a diferença aqui é que nós vemos o exército do céu, junto com ele, vestidos de linho fino, branco e puro. E a diferença do outro, nós vemos um exército ali infernal. No capítulo 6, você pode observar até o versículo de número 8, ali você vai ver um exército infernal, a diferença que tem desse cavaleiro agora. Agora, esse daqui seguia os exércitos que há no céu, cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações,
e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vai vir para julgar. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então nós vemos a diferença aqui, Jesus sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e realmente aquele que virá de cavalo branco, e não aquele falso anterior do capítulo 6, que era o anticristo, e as nações foram enganadas. E nós vemos, até já comentamos também, de Israel ser enganada lá no terceiro templo que está sendo construído. Mas agora não, todo olho verá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, vindo com... Há uma diferença muito grande quando você observa esse cavalo branco. Até quando você observa aqui, veste salpicada de sangue, que ele mesmo derramou por mim, por você e por todos, na verdade. Então, essa é a diferença aqui no Apocalipse capítulo 19. Vamos lá. Tópico 1. Primeiro ele fala aqui, antes do tópico 1, de acordo com a palavra de Deus, podemos fazer algumas considerações a respeito desse momento. Então, aqui o comentarista fala: todo olho verá, sua vinda se dará com grande poder e glória. Ele virá acompanhado da esposa, que é a igreja, ele é o noivo, como nós falamos na lição anterior. Ele virá acompanhado pelos anjos, haverá convulsões na terra, descerá sobre o monte das oliveiras, como eu falei para você, o povo judeu será liberto, será o fim, com vontade de espirrar, será o fim da grande tribulação, só que se eu deixar para gravar amanhã também, né, fica difícil. Será o fim da grande tribulação, e acontecerá a ressurreição dos mártires da grande tribulação, e ele plantará o reino milenial. Desculpa, irmãos, eu estou com essa gripe alérgica. Engraçado que o Mateus aqui, viu, começa só quando eu vou filmar, parece uma coisa psicológica, né? Mas em nome de Jesus está repreendido isso também. Quero mandar um abraço antes de continuar aqui o tópico 1, para o Juari e para o Luiz lá do Correio aqui de Telemaco Borba. Eles assistem os vídeos, eles não são da mesma igreja que eu, mas várias pessoas não congregam na mesma igreja, mas nós servimos ao mesmo Deus, e glória a Deus por isso, né? E ele assiste o vídeo. Juari, Luiz, um abraço para vocês aí do Correio de Telemaco Borba e todos os funcionários que trabalham aí no Correio de Telemaco Borba. E daí também o pessoal lá, a Mari e a Tânia, que são da UTI do nosso hospital, aqui de Telemaco Borba, Hospital Dr. Feitosa, e todos os que trabalham, os enfermeiros e todos que cuidam do hospital, tá bom? Continuando aqui, tópico 1. Na ocasião da sua vinda, Jesus será visto por todos. Então todo olho verá, todo mundo enxergará. Nossa, eu não acreditava agora, nossa, eu não acreditava. Então, todo olho verá. Aqueles que vencerem na grande tribulação subirão também, serão salvos também, mas terão que vencer. Então, melhor é nós participarmos das bodas do Cordeiro, como eu falei na lição passada. Melhor é isso. Ser arrebatado, passar pelas bodas do Cordeiro e ficar tranquilo, né, Mateus? Do que sofrer aí. Imediatamente após Jesus ascender aos céus, 2 anjos exortaram os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E daí eles explicam que o mesmo Jesus que estava subindo ao céu era o mesmo que desceria e viria um dia. Até está escrito em Atos capítulo 1, versículo 11. Hoje eu até preguei no rádio e comentei esse assunto lá no meu programa de rádio. E diversas passagens bíblicas reforçam a ideia de que a segunda vinda de Jesus Cristo será uma manifestação pública aos habitantes da terra. Mateus 24, 31, Apocalipse 1 e 7. Então, realmente, o Filho do Homem, diz aqui, foi repudiado e rejeitado publicamente. Agora ele será exaltado, porque ele vai vir e todo o olho verá que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lamentarão, haverá um grande arrependimento. Diferentemente do arrebatamento da igreja, onde o mundo só perceberá momentos depois, tal, que todo mundo desapareceu, sumiu, essa vai ser a diferença que todo olho verá. Todo olho verá. E toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Agora, quando nós olhamos o tópico 2, fala aqui: Jesus voltará com grande glória
e poder. Apocalipse 19, que a gente leu, narra a manifestação gloriosa de Cristo à terra. O texto mostra o céu aberto e um cavalo branco. A pessoa que estava sentada sobre o cavalo era fiel e verdadeira, que julga, peleja com justiça. Exércitos vestidos de linho fino, branco e puro, em cavalos brancos, seguiu o cavaleiro. Esse é Jesus Cristo. Então até eu já comentei até o tópico 2, no início ali, a diferença de Jesus com o anticristo. Os cavalos brancos, o exército, tudo. E aqui a sua coxa escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e na veste ali salpicada de sangue. Então, essa é a visão que João teve. João descreveu aqui sobre a segunda vinda de Jesus. Então, ele virá visivelmente poderoso e glorioso, como diz aqui em Apocalipse 1 e 7. Então, ele virá e todo olho verá. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que nós estaremos vindo com ele, né? Também? 3. Jesus prenderá Satanás. Primeiro, para prender Satanás, então significa que ele está solto, não é? Algumas pessoas dizem que Satanás está preso. Não, Satanás está solto. Ele manda os seus demônios, tá, mas ele está solto. Algumas pessoas questionam. De repente vai ter gente que vai até questionar vai comentar, mas Satanás ele está solto. Mas aqui ele vai ser preso. Para quê? Quando ele for preso, começa ali o reino milenial, 1000 anos e Satanás preso. Depois ele vai ser solto de novo, a gente vai conversar na próxima aula sobre isso, mas depois ele vai ser solto. Mas então, ele vai ser preso aqui. Diz aqui, ó, imediatamente, após a segunda vinda, um anjo prenderá Satanás por 1000 anos, conforme relata Apocalipse capítulo 20, versículo 1 do versículo 1 ao 3. E vi descer do céu. Desculpa aí o barulho da porta, pessoal, que chegou alguém aí. Pode abrir um pouco aí, Matheus. Chegou alguém aí. Desculpa aí, tá, pessoal? Não sei quem está chegando aí. Pode abrir a porta, Matheus. Matheus, abre a porta. Ele vai abrir a porta. Desculpa aí, pessoal, que nós estamos no meu serviço agora. E espera só um pouquinho. Matheus, abre a porta. Desculpa aí, é que nós estamos no meu serviço e daí chegou alguém aqui, mas não foi nada. Vamos continuar aqui. Tópico 3. Jesus prenderá Satanás. Aonde que eu parei? Vamos lá. Voltando aonde eu parei. Imediatamente, após a segunda vinda, um anjo prenderá Satanás por 1000 anos, conforme relata Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Tá, que eu estava falando. Desculpa aí, o Gabriel Mustafa que chegou aqui, tá? Ele que atrapalhou a aula, tá? Gabriel, vem mostrar aqui tua cara aqui. Esse daqui é o Gabriel Mustafa. Qualquer hora ele vai fazer uma aula junto comigo também. Esse daqui, ó. Ele chegou. Tá, voltando aqui no texto. E vi descer do céu um anjo. Eu tinha falado sobre Satanás ser preso. Então, para Satanás ser preso, é porque Satanás estava solto. Então, aqui, Jesus prenderá Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás o amarrou por 1000 anos. E amarrou-o por 1000 anos. Então, que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Hoje, Satanás, o Deus desse século, tem cegado o entendimento e tal. Mas vamos para o tópico 4 agora, que até me perdi aqui. O tópico número 4 agora. Propósitos da sua vinda. Muitos dos acontecimentos que serão desencadeados na manifestação gloriosa de Cristo estão elencados nas Escrituras Sagradas. O que diz aqui o propósito da sua vida? Julgamento do anticristo, do falso profeta e de seus exércitos. Prisão de Satanás e de seus demônios por 1000 anos. Salvação de Israel. Julgamento das nações, revelação do Messias, remissão da natureza, estabelecimento do seu reino. Então, o anticristo e o falso profeta serão presos.
eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E daí diz aqui, os demais aliados que formavam os exércitos com eles foram todos mortos pela espada que saía da boca do Messias. Então aquele cavalo branco que eu falei para você da diferença, com a espada na boca, e o outro cavalo que não tinha a espada na boca, e também o homem que estava sentado que tinha o arco, e Jesus que não estava com esse arco, para você entender. Mas aqui nós vemos que daí, depois de tudo isso que ocorrer, depois desse lançar o exército no lago do fogo e enxofre, lançar o anticristo, o falso profeta, depois de tudo isso, aí ele vai reinar por 1000 anos. Então há um propósito aqui, há um propósito da vinda de Jesus. Então esse propósito aqui é que a gente acabou de ler aí para você. Lemos o final. Tem quantos minutos ainda? Só 3. Mas nós ficamos por aqui hoje. E na próxima lição nós vamos falar sobre o milênio. Aí é claro que a gente ainda dá mais uma pincelada nesse final aqui dessa lição. A gente dá mais um toque sobre essa prisão de Satanás. A gente também comenta de novo, embora a gente fez um pequeno comentário aqui, mas a gente comenta novamente o propósito da vinda de Jesus. A gente faz mais esse comentário novamente na próxima lição. E é isso. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Dá um like lá, divulga. E sobre aquele livro do plano, o livro do plano divino através dos séculos, ele foi retirado esse quadro aqui, vamos dizer, esse quadro aqui é retirado do livro do plano divino através dos séculos, para as pessoas aí de Laurice Onson. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor e até.